questão jurídica para o setor de logística ela é bastante ampla, né? E ela depende de cada empresa, de cada setor, de cada tipo de operação. Então, na realidade, tem regulamentos e normas muito específicas de cada tipo de operação a ser seguido. Então, por mais que você utilize de um tipo de transporte apenas ou de um transporte multimodal, você tem que ter uma série de autorizações, uma série de precauções, uma série de contratações que fazem necessário uma prévia análise de qual é a responsabilidade do tomador de serviço de logística em relação aos contratantes e os contratados. Um dos principais cuidados é trabalhar com pessoas e empresas sérias, né? Então, partindo do princípio que todo transporte ele passa por uma série de fornecedores, de prestadores de serviço, desde o contratante, desde a contratação do despachante até do transportador, da seguradora. Então é imperioso que se analise quem está te prestando serviço, quem é aquele teu fornecedor, porque a partir do momento que ele está na posse da tua carga, você acaba ficando de mãos atadas se algo acontecer e você não tiver bem documentado, bem contratado com aquilo da responsabilidade daquele teu prestador de serviço. O ramo logístico ele acaba entrando em vários normativos, né? Então, veja, a partir do momento que você contrata um prestador de serviço, você talvez esteja sujeito a algumas normas do direito do trabalho, porque por mais que seja um contratante, de má fé, um prestador de serviço, ou um funcionário desse prestador de serviço pode acabar tentando te responsabilizar. Você entra na questão das normativas do direito securitário, porque via de regra, você tem que ter um seguro para a tua carga. Então, você acaba tendo que contratar a seguradora ou o próprio corretor de seguros, e aí você tem que analisar aquele contrato, quais as responsabilidades, quais as excludentes de responsabilidades, quais os limites de seguros que estão sendo contratados. Então, você entra também na normativa do direito securitário. Você entra na questão do direito internacional, porque a maior parte das operações de carga que entram na logística multimodal acabam sendo para fins de exportação. Então, você tem um fabricante que transporta via rodoviária ou ferroviária até um porto, porto com o despachante, com o armador e assim por diante, até o desembaraço no destino final ou vice-versa quando é a questão da importação. Então você entra na normativa do direito internacional, os transfer prices e assim por diante, as diferenças de alíquotas, os ex-tarifários, os impostos de importação. Então tudo é bastante complexo. Agora nós sabemos que grandes empresas e grandes fornecedores de logística, eles já estão sedimentados no país há muitos anos, eles já têm uma contratação bastante séria para fins de prestação de serviço. Então, o transporte, o armazenamento, via de regra, são questões mais simples para o importador ou para o exportador. Agora, a questão tributária é essencial para quem vai trabalhar nessa questão de importação e exportação, porque a tributação, os benefícios, as alíquotas, eu posso te dizer que elas têm alterações quase que diárias. Então, por mais que hoje você esteja fazendo uma importação ou uma exportação de determinado produto, num determinado número de containers, hoje ela vai ter uma normativa, vai ter uma alíquota, vai ter um tipo de imposto que talvez amanhã não tenha. E aí você não sabe se você está obrigado a fazer o recolhimento, de que forma, porque você exportou ontem ou importou ontem e está fazendo uma nova operação hoje, será que é a mesma coisa? Aí você precisa ter um aconselhamento, você precisa ter uma preocupação bastante grande para não incorrer, inclusive, num canal vermelho numa importação e ficar meses com o produto parado na alfândega e ter um cliente esperando para receber, pagando demurge e assim por diante. No caso de agentes internacionais que ainda não estão sediados no Brasil, é importante ter em mente que você precisa fazer a abertura da empresa no país, no Brasil. E aí você precisa ter o cuidado de trazer o capital social de forma lícita e legal via Banco Central, a constituir formalmente a pessoa jurídica no país, seja ela com sócios estrangeiros ou com participação de sócio nacional, e pedir autorização de todos os órgãos competentes para a tua operação, seja para armazenamento, seja para transporte, registro na ANTT, né, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e ter a consciência de que este trabalho é um trabalho bastante burocrático e técnico, e que você precisa ter o acompanhamento de profissionais da área, seja do direito, da contabilidade, para que você tenha capacidade de obter essa licença, porque diferentemente da maioria dos países, dos outros países
fora do Brasil. No país, aqui no Brasil, é muito difícil a obtenção dessas licenças e desses registros. Então você tem que ter conhecimento do caminho e da forma de fazer, porque uma própria constituição de uma pessoa jurídica pode levar meses se você não tiver o conhecimento de como é a atuação na junta comercial de determinado estado. Aí compete ao advogado orientar, e é o papel nosso da Taíra Advogados de trazer para o cliente uma gama completa de soluções para tudo aquilo que ele está pensando em desenvolver aqui dentro do território brasileiro.